Sejam todos bem-vindos a este webinário chamado Currículo Escolar em Tempos de Covid-19. Eu sou a Tatiana Click, sou editora do Porvir, e essa conversa está sendo organizada pelo Porvir, pelo Movimento pela Base e pela Chloe, uma plataforma de aprendizagem ativa. A pandemia do coronavírus causou um grande impacto para escolas, gestores, professores, famílias, enfim, para toda a comunidade escolar. E a gente marcou essa conversa hoje para entender como que o currículo fica durante este ano tão atípico. Este ano letivo está tendo um grande período em que as escolas estão fechadas e depois, quando as aulas voltarem, também vão voltar de uma maneira muito diferente do que a gente conhece. Vai ter esse período em que as crianças perderam aulas, algumas tiveram aulas online, outras nem tanto. Enfim, está sendo muito impactado. A nossa ideia hoje é entender como que o currículo pode ajudar a enfrentar os desafios deste ano e como que o desenvolvimento de competências também pode apoiar professores e estudantes a enfrentar os enormes desafios do distanciamento social e do retorno às aulas quando as aulas voltarem. Para falar com a gente sobre esse assunto tão relevante e tão importante e que causou tanto interesse, a gente está super feliz, tivemos muitos inscritos neste webinário e a gente está vendo todo mundo entrando aqui e dando bom dia e boa tarde, a gente está super feliz com essa participação. A gente convidou uma pessoa muito especial, o Charles Fadell. Ele é fundador e chairman do Center for Curriculum Redesign da Universidade de Harvard e é pesquisador visitante da Harvard Graduate School of Education. Ele tem um currículo super extenso, eu me atrevi a dar uma resumida, mas em suma ele é educador, pesquisador, futurista e inventor, além de autor de uma série de livros sobre educação, sobre inteligência artificial, enfim, uma série de tópicos sobre currículo, e a gente vai ouvir ele falar sobre esses assuntos. Muito bem-vindo, Charles, a gente está muito, muito feliz em contar com você hoje nessa conversa. A gente também está aqui conectado com outra pessoa que tem muito a contribuir com essa conversa, que é a Letícia Laile. Ela é educadora, também tem um currículo super extenso, fundadora da Camino Education, que criou essa plataforma Chloe, que a gente é parceiro aqui, junto com o Movimento pela Base, na organização dessa conversa. Ela estuda bastante essa questão das competências, das ciências de aprendizagem, da aprendizagem ativa, e ela vai colaborar com a gente nesse diálogo com o Charles. Bem-vinda, Letícia, muito bom sempre falar com você, estar conversando com você, que já participou de outros webinários, outras entrevistas, é nossa parceira antiga e muito próxima ao Porvir. É sempre um prazer poder conversar com vocês, com o Porvir, com o alcance que tem, falar, né, bem próxima do Movimento pela Base, que é um movimento muito importante, que a gente precisa valorizar aqui no Brasil, de como a gente pensa em currículo como nação, e também em nome da Chloe, contando um pouquinho para vocês algumas das ideias para poder trazer essa transformação que já parte de um currículo para a sala de aula. Okay? A gente vai encaminhar perguntas, né? A gente preparou aqui, eu e a Letícia já preparamos algumas perguntas, alguns comentários para fazer, junto com o Movimento pela Base, mas vocês também vão poder participar enviando os seus questionamentos. Vocês podem enviar ali pelo chat, né? A gente fechou os microfones de todo mundo para não ser muito confuso, porque tem bastante gente aqui participando, e a gente vai filtrar algumas perguntas para passar para o Walter. Mas eu já queria começar, né, com a primeira pergunta para o Walter, para a gente ir aquecendo essa nossa conversa. Charles, aqui no Brasil, as escolas ainda estão todas fechadas, nós já estamos mais ou menos há 2 meses, ou até um pouco mais de 2 meses com as escolas fechadas. Infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão de quando as aulas vão retornar. Bom, você deve estar acompanhando, nós nos tornamos um principal epicentro da doença no mundo, e isso tem um grande impacto, enfim, no calendário escolar. E as escolas, os professores estão fazendo um grande esforço para dar aulas e promover atividades remotas.
tem uma grande desigualdade, né? Tem escolas que conseguem fazer isso de uma maneira mais efetiva, tem outras que não conseguem tanto, tem muitos alunos que não têm acesso à internet, não têm os equipamentos para acompanhar aulas via ferramentas digitais, enfim, existe uma grande desigualdade nessas aulas, nessas atividades que estão sendo promovidas remotamente. Isso gera várias discussões, uma delas é qual que deve ser o papel dessas atividades, dessas reflexões, enfim, dessas aulas, não sei se dá para chamar de aulas, enfim, do que está sendo promovido durante o período de isolamento. Qual que deve ser o foco? Né? Tem que ser cumprir o currículo, tem que ser manter o vínculo com a escola, desenvolver competências, acolher, enfim. Gostaria de saber, de ouvir de você a sua opinião sobre qual deve ser o foco, o papel dessas atividades que estão sendo promovidas enquanto as escolas estão fechadas. Certainly. Let's keep in mind that what we're going to talk here about, unfortunately, cannot address those who do not have bandwidth or computers or perhaps just as importantly, sufficient number of rooms, because if you have 3 or 4 kids and just one small house, how are you going to have audio isolation for everybody, right? So unfortunately, that's a tragedy that a lot of countries are going to have to face to. Pretty much, it really boils down to a social equity and justice issue. So we know that education is there to help in the long run, but in the short run, these are political questions, not education questions, unfortunately. So hopefully, out of all of this, some countries will become a bit wiser. Let's hope human nature allows that to happen. So now if it's about those we can actually reach, well, let's look at it the following way. Even in good times, even without all of this, we knew that the curriculum was already way too loaded and teachers had far more to cover than they had time for. That has been a problem worldwide. Teachers are always complaining about that. All right, that's just on the knowledge side. There was already too much to cover. So even in normal times, teachers have quietly decided on their own, you know what, I don't have time for all this. And they've made choices, whether we admit it or not. These choices exist. And these choices are typically related to what's going to be on the exams. So it's a way to, let's say, cut down on the load. Well, right now, if you're only reaching some of the students some of the time, that's all the more reason to pay extreme attention to, well, what is essential in the knowledge side? And jurisdictions are not prepared that way properly, because even in good times, it was really, really hard to have a conversation with all the academics saying, well, do we really need this much math, this much history, this much whatever? Over the decade, everyone kept adding. No one had the political courage or the intellectual courage to remove things. For an expert, everything is important. For a user of a discipline, that's not true. There are plenty of things in all these disciplines that are a lot more important than others from a normal user's perspective. And so one of the things my center had started doing with Australia is to decide in mathematics what is essential and what's not. And even what's essential can be tiered. You can have essential for a low-level user, a mid-level user, or a high-level user. It's not the same. So all these indications need to be put in place at the jurisdictional level, even for good times. But in hard times, it's all the more necessary for teachers to have access to this information. If you only have this many hours, well, what should I be spending my hours on? More on fractions or more on trigonometric functions? So there's that aspect just on the knowledge side, and I can address the competency side that's required, but I'm going to leave first a bit of time for this to be answered, if you wish to. Obrigada, Walter. Acho que a minha segunda pergunta era justamente sobre as competências. Então,
se você já quiser acrescentar um pouco o papel das competências, principalmente nesse período de isolamento social, vai ajudar muito quem está nos acompanhando aqui, porque a gente está, nesse momento, grande desafio no Brasil é esse espaço de, né, como que a gente consegue também desenvolver competências à distância. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Sure. So again, let me start first by the normal situation, and then we'll go to the remote aspect. Even in normal times, Brazil, like a number of other countries, have decided that we need to teach more than just knowledge. And the BNCC is a great example of how all these other things are also required. What we've been working on with some of your institutions is to figure out how do we translate these top level, let's say, political statements into something that can be done in the classroom with the students explicitly. And so that's a long translation because you go from very confusing and statements that have lots of density, lots of things packed in, all the way down to how do I teach critical thinking while I'm teaching history, et cetera, et cetera. So the work we have started with actually Leticia a few years ago was exactly to take us down this path where we could translate from the general all the way to classroom implementations. Even in normal days, that was already necessary. Now, if you think about what competencies are necessary in normal times, you're familiar with the list of 12 that we have summarized and synthesized out of the open literature. And they correspond, you can matrix them with the BNCC, and you see X's in the right places in the matrix. That's fine. Now, if you think about what are the things that are all the more important now due to the crisis, clearly, competencies such as courage and resilience, which are typically underappreciated, are all of a sudden extremely important. And unfortunately, it takes a while to develop these competencies. You cannot just turn on a switch and say, okay, flip the switch on, now you're courageous. It's a lifelong practice. Same for all these competencies. So if we had not started, it's really, really hard to do this instantly. Of course, what we can do is be a lot more empathetic and have teachers understand that the students are not going to listen if they're afraid. That's valid all the time, right? So first of all, try to go in the direction of students, soothe their fears, understand the complexity they're dealing with. Their grandmother might be sick, their parents, themselves, etc., their friends. So there may be a lot of things to cater to before the students can even listen to fractions or whatever. Okay. The second aspect that's incredibly important is critical thinking and information literacy. I think what we're seeing in a catastrophic way is the failure of leadership of many countries to address this issue properly and seriously. And Brazil is not the only one in that situation. And I'm sorry for making that statement, but it's a reality we're all facing with. First of all, there's also a knowledge of epidemics and of exponentials that is missing everywhere. Mathematics have not taught anyone the deep concepts behind mathematics. So you may be able to compute an exponential function, but you have no idea that really what it says in human terms is exponentials are deceiving than explosive. And so during this deceiving phase, we don't pay attention. And, some of my family was saying, Charles, you're such an alarmist. Why did you stop traveling at the end of January? Come on. We only have 18 cases. Well, I knew that next week we're going to have 180, the following week 1,800, the following week 18,000. So that's what is not explained even on the knowledge side, what is a core concept. But that's only a precursor to the next step, which is now to think critically about the information you got. Okay, so there's 18 cases. Now what do I do about it? Even if my supposedly esteemed leader says, oh, don't worry, we don't need masks. Oh, don't worry, China is doing everything right, etc. You're like, okay, well,
they have an agenda. These people are not there necessarily for me. They're there for themselves. So much for leadership. You know, I'm going to have to think on my own feet, so to speak. And then there's the issue of information literacy that comes with that. People are simply not trained to understand what is good, what is bad information. And what's disheartening is that even the concept of a fact is being disputed. I mean, it's a fact that we're seeing each other. But if you make people even doubt a fact, doubt their senses, that is truly what George Orwell was talking about in 1984. It was literally, don't believe your own senses, don't believe yourself. The system knows better. That's the ultimate in mind control. When you literally tell people, don't believe the facts, don't believe what the majority is telling you, believe in conspiracy theories and silly things like that. That is the most concerning for me about education worldwide. That really can unravel societies and completely destroy societies. And we're seeing this being tested to the maximum extent now. Muito obrigada, Charles. Antes de continuar, eu só vou dar um aviso aqui, porque eu estou vendo que está chegando muita gente perguntando como acompanhar a tradução da nossa conversa, então eu vou avisar de novo. Para quem chegou depois, a gente explicou no início. Quem está conectado aqui no Zoom, por favor, conectem. Tem na barrinha de baixo da janela, tem um globinho que chama Interpretation, e ali você pode escolher se você quer ouvir em inglês ou em português, tá bom? Eu queria agora pedir para a Letícia comentar um pouco. Eu acho que, para mim, ficou muito forte da fala do Charles, já uma priorização que ele sugere, né, da gente conseguir, nesse momento de tantas informações, tão difícil de a gente verificar informações, ter raciocínio crítico em relação às informações, me parece que é uma competência, um conhecimento importante de ser desenvolvido nesse momento. Letícia, como, enfim, você também está lidando na sua escola, com aulas remotas, e você tem acompanhado muitos educadores que estão tendo esse desafio. Como que a gente está lidando com isso no Brasil? Se você tivesse que comentar um pouco esse ponto de priorização, ou perguntar mais alguma coisa para o Fadel, por favor. Tati, eu acho que eu queria pegar a onda numa coisa que o próprio Fadel traz, que é essa noção de que a gente precisa trabalhar competências, e que essas competências elas são compostas de mais do que apenas conhecimentos, né? Ele falou, antes da gente começar uma pandemia, a gente já tinha uma dúvida grande de quanto que a gente tinha que trabalhar, quais os conhecimentos que a gente deveria estar trabalhando. E principalmente porque ele traz só o conhecimento, sem que você trabalhe também todas as habilidades, que é um pouco do que você está falando, desse pensamento crítico, das nossas habilidades de colaboração, e sem as nossas atitudes, que aí eu acho que eu puxo muito para o socioemocional, para como que a gente lida, para as nossas experiências. E aí o Charles traz nesse modelo dele também a importância da reflexão, da meta-análise, do você refletir sobre a sua aprendizagem. O aprendizado não vai estar sendo eficiente. Ele não estava sendo eficiente antes da pandemia, e nesse momento de agora, mais ainda, né? A gente está num momento onde muitas dos artifícios que a gente usou na educação e na escola, eles acabaram caindo por terra, porque a gente tem um momento onde a gente colocava uma criança dentro de uma sala e assumia que ela estava aprendendo. E muito do que a gente está vendo quando a gente olha e vê que o acesso mudou é que não necessariamente essa aprendizagem está acontecendo. Então, muita coisa foi desmascarada. Acho que quando o Charles traz isso, né, que a gente já começou a olhar como que você traz o conhecimento relevante, e acho que o que ele falou, né, eu concordo com ele também, como curriculista, que
o currículo é essencial, porque ele é esse norte e que, no final das contas, né, o currículo está falando de escolhas de nação, está falando de escolhas importantes, ele já pode ter sido trabalhado desde sempre, né, e acho que isso é o que o Movimento pela Base traz, a importância da gente olhar a aplicação da base desse lugar de grandes competências, que não é só o conteúdo, e que é mais relevante ainda no momento que a gente está. Quando a gente fala da necessidade de você poder experimentar o conhecimento e você usar as suas habilidades de pensamento crítico, por exemplo, a gente está falando talvez de que o formato para essa escola, para esse conteúdo, para isso poder ser trabalhado, ele não pode ser só o formato no qual o professor fala, né? E isso a gente já viu que não estava engajando, que não é relevante. Como que você garante que um estudante que está agora com um acesso diferente, ele consegue estar realmente participando da escola? Como a relevância é tão importante? E acho que eu gostei muito dessa fala inicial do Charles, que eu acho que a gente está num momento onde a calça curta, né, desse modelo mais tradicional de educação, ou desses currículos e desses sistemas que não contemplam a grande competência como uma orquestragem grande de conhecimentos importantes e essenciais, de habilidades como pensamento crítico, como colaboração, das nossas atitudes, como construir resiliência, como você constrói coragem, que são elementos muito importantes. E toda a nossa capacidade de meta-análise, ela já estava faltando. Agora a gente tem que descobrir outras ferramentas. Eu, na escola, tô passando por esse processo. Né? Tem uma característica da resiliência, que é você olhar, como o Charles falou, para fatos e falar, entendi, esse é o cenário, é um cenário de uma curva exponencial, então talvez a gente fique num modelo à distância ou híbrido por um bom tempo. Como que a gente mergulha em solucionar a partir de currículo, da formação de professores, porque, de novo, a gente está falando de professores, e do jeito, né, do tipo de aprendizagem. A gente vai fazer por projetos, a gente vai fazer uma aprendizagem ativa, a gente faz esse modelo de educação funcionar nesse momento que a gente está agora. Vou passar para você. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente já está com muitas perguntas aqui, então eu vou encaminhar uma das perguntas que chegou de uma das pessoas que está nos acompanhando, tá bom? É uma pergunta do João. Ele diz: no caso de um processo de priorização de conhecimentos, há algum processo mais específico e pragmático em termos de decisão para fazer isso? Eu tenho discutido e experimentado esse processo com algumas secretarias de educação públicas e tem bastante aderência. Charles, por favor. So to clarify, we're saying prioritize some areas of knowledge and competencies, not knowledge against competencies, right? To be sure that this is the question, right? We're not saying only knowledge, but within knowledge, how do we prioritize better? Okay. So it is a very, very hard, question. We've worked for 1.5 years with Australia trying to go through mathematics alone and to figure out, what are the content areas and the concepts that go hand in hand. So as I mentioned, exponentials and deceiving, then explosive. Once you have a series of all of these things identified, then you can make decisions about which one seems more important than others. But also it's more important for what? If we want to say more important for life and transfer, it's a different answer often than if what's important for expertise, for mathematics and higher education in mathematics. The complexities have the right blend of both, because you can actually achieve both goals. But it's a very, very complicated analysis line by line by line that we've been doing, not something with a big chainsaw. It's like a scalpel. Some things come off, some things stay, something gets improved. Now, it doesn't mean that you cannot do this experiment yourself. Whomever asked the question, try. It's already better than not doing anything and assuming that everything needs to be covered the same way. Try. You probably, as a rational human being, have a sense for what is actually useful.
You may be right 80% of the time. Try, go ahead. It's still better than doing nothing and pretending that everything is just as important as everything else. I would really recommend you try. Medium term, that's what my center is doing. The problem we are also facing is the fluidity of the situation. We don't know how long this will last. If we said it's going to last until September or whatever, at least that's one answer and we know how to deal with the short term. If we say this is going to be like rolling blackouts in electricity, it's going to go in and out for a couple of years until we have vaccines and or medicines, it's a different question. So that's the tension here, the very short term and the lack of resources to address it, unless it is through individual action from people like the person who asked the question, versus more sustained over the longer term by institutions that have a lot of expertise about how to handle this. But again, that takes time. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui que fala sobre os alunos que são especiais, que têm algum tipo de necessidade especial. E a pergunta é: como trabalhar as competências com esses alunos, se mesmo presencialmente isso é um pouco mais complicado e eles não têm recursos tecnológicos? É uma pergunta da Ivana, que está nos acompanhando. Antes de você responder, deixa eu só dar os avisos novamente sobre a tradução. Quem está acompanhando aqui pelo Zoom, pode escolher o canal que quer ouvir, se quer ouvir em português ou inglês. Na barra de baixo do Zoom, no canto mais para a direita, tem um globinho onde está escrito Interpretation. Ali você escolhe se quer ouvir em inglês ou português. Quem está acompanhando pelo Facebook, a gente teve uma dificuldade e não conseguiu transmitir o sinal em português, está aparecendo lá em inglês. Então, a gente convida quem está precisando da tradução para português para ficar aqui, para se conectar aqui no Zoom, tá bom? Agora, Charles, a pergunta sobre os alunos que têm algum tipo de deficiência, por favor. It's okay. I'm going to sound a bit tough, but here's the reality. We're being thrown back about 50 years. Sure, we have communication mechanisms, but as we said earlier, they are not available to everybody with the same density and capability, and they are constrained mechanisms. As much as I like technology, I'm also want to admit that technology cannot be as efficient as face-to-face. It's a narrower channel in all sorts of ways, technologically, pedagogically, etc. It's a narrower channel. So in essence, you can compare this to being thrown back 50 years, where education was more of a luxury for some and not available to everyone. I remember in the days of my grandmother, you had to literally move to another town if you wanted to have a school. You could not walk 20 miles a day back and forth. So you literally have to go as an intern at the school. I'm afraid we're being thrown back in that direction again, where a lot of people are falling off the wagon, whether it's special needs or people with not enough access, etc. So we're ending up educating fewer people and less well. Hopefully this will not last for a long time, but even as it develops in this way, I think one of the key things is going to have to explain to those who are lucky enough to get that education that they have now an extra leadership responsibility. They are not just into this by themselves. They're into this to help all their colleagues short-term, medium-term, and long-term. That's the humanity they're really needed to build. It's a bit like in the early days of Latin America when Jesuit priests were educating the elites. Well, because they knew that if they educated the elites properly, then eventually they would take care of the country in the proper way, and eventually it would cascade down. It's a bit of that model where you say, well, look, for whatever reason, you're the ones who have the money, the time, the access, the brain power, the whatever. You're going to have that responsibility too, to educate yourselves, but for the greater good of society. It's no longer a choice. It's a mandate of how we're going to be educating you. You must give back to the system. Your sense of purpose has to be built in, so you give back to the system. Tati, posso complementar?
acho que a gente está num momento em que, de novo, honrando os fatos, a gente não pode deixar de ver que realmente a gente tem um momento em que algumas escolas têm privilégio de acesso, alguns estudantes, algumas redes, e aí, dependendo das organizações, as pessoas conseguiram ter esse acesso. Outros países do mundo que ou passaram por essa pandemia mais rápido, mas a gente tem uma ruptura nesse momento, né? Então, por exemplo, respondendo à pergunta da professora, uma criança que tem, por exemplo, um déficit de atenção, fazer aulas online, por melhor que seja o acesso dela em casa, é um desafio incomensurável, é muito difícil, é difícil mesmo. Então, a gente não pode esquecer que isso está acontecendo. Assim como o Charles começou falando, é uma questão de equidade. A gente tem muitas boas práticas de educação, a gente tem currículos excelentes, né, e agora, acho que esse trabalho que a gente vem fazendo com a base e com o Movimento pela Base para conseguir garantir, e tem currículos no mundo que não são tão bons, ou pessoas que não têm essa disponibilidade. Uma das coisas que eu vejo muito nesse momento, e aí como um papel do currículo e um papel das pessoas que estão aqui assistindo e que tem, né, até a possibilidade de ver uma transmissão ao vivo com o Charles em inglês, porque não tem português. Tudo isso tem um lugar da gente olhar a nossa sociedade como um todo. Acho que tem um grau equalizador aí desse vírus, que é explicar que a gente está num sistema, e é um sistema que precisa de todos os seus indivíduos de forma resiliente. E que em um determinado momento, a educação está trazendo isso, como é importante você olhar para esse sistema. A gente consegue ver, né? Não está acontecendo lá do outro lado da rua, está acontecendo aqui. Não está acontecendo só em Boston, onde o Charles mora, está acontecendo aqui em São Paulo, no bairro. E isso, para mim, eu acho que quando a gente está falando não só de boas práticas, né? Eu vi muitos comentários aqui, como que a gente começa a trazer. Eu acredito, sim, que uma aprendizagem mais ativa, mais relevante, que tem um espaço para o estudante se significar ali dentro, faz a diferença. Eu acredito que tem didáticas que proporcionam isso, metodologias ativas. O próprio Porvir é um canal fantástico para as pessoas que querem se engajar e tentar de várias maneiras para descobrir né, uma maneira diferente de chegar. Mas tem um lugar de escolha, de currículo, para mim, né, tem esse lugar, tem um lugar de escolha. Será que talvez uma coisa que a gente possa fazer agora, como escolas, né, como lideranças das nossas redes, não seria garantir que esse olhar de empatia, esse olhar de totalidade para a nossa sociedade, esse olhar de ecossistema, fizesse parte do nosso currículo? Acho que quando eu ouço o Charles, eu sei que tem muito do que ele convida a gente a pensar que tem a ver com essas escolhas e que elas são super difíceis. Ele começou falando, né? Quando a gente está no meio dessa onda, quando que você sabe o quanto que você tem que se arriscar? A verdade é que, assim, não é tudo que a gente tenta que a gente consegue, mas a gente não consegue se a gente não tentar. Então, tem um pouco desse lugar que eu acho que tem a ver com a educação, da gente estar tentando agora formas diferentes de chegar até o nosso estudante, seja ele com dificuldade de aprendizagem, seja ele uma criança que está em situação vulnerável, seja ele uma criança que até tem todo o acesso à internet, mas que ele não consegue aprender dessa maneira, de como a gente vai, talvez, de uma vez por todas, achar uma maneira de acessar todas as pessoas, de garantir a educação como um direito para todo mundo. Obrigada, Letícia. Tá chegando muitas perguntas, gente. Não vai dar para responder enfim, só algumas. Então, eu vou introduzir uma aqui que tem a ver com avaliação, mas tem outras pessoas comentando sobre o tema da avaliação, então fica como uma representante das perguntas de avaliação e fica aberto para o Charles comentar a questão da avaliação, né? A pergunta da Keila, que eu vou ler aqui, quais critérios para medir a equivalência das aulas remotas com as presenciais no que se refere ao tempo de dedicação dos alunos?
Mas a gente recebeu outras perguntas que perguntam sobre avaliação externa, se a gente não deveria cancelar todas as avaliações, se a questão do Enem, não sei o quanto o Charles acompanha, o Enem é o nosso exame nacional que é feito no final do ensino médio, que serve entre várias utilidades do Enem, serve para avaliar as pessoas para ingressar na universidade. É um SAT, mas não é exatamente um SAT, e a gente está com uma polêmica grande sobre adiar e não adiar, agora acabou sendo adiado um pouco, enfim. Eu queria usar esses questionamentos para ouvir o que o Charles tem a dizer sobre avaliação e a conexão da avaliação com o currículo, essas priorizações, enfim, qual é o papel da avaliação nesse ano? Okay. So regarding assessments, first of all, fundamentally, there's nothing wrong with assessing, meaning we assess things constantly as human beings around us. We assess whether we have enough light on our faces when we do a video session. We're constantly assessing all sorts of things. Assessments are not a problem. Assessments are a problem when they're poorly targeted and poorly executed, okay? So for me, there's no philosophical hatred of assessments. However, there's a profound dislike of antiquated assessments measuring the wrong things. Let's be clear about that. Then there's the issue of end of studies assessments, which is different from constant assessments as you are learning. End of studies assessments, whether we like them or not, have a purpose of partially deciding who has the capabilities of going to college, at least from a knowledge perspective. In reality, there are all sorts of distortions because they're also measuring resilience more than just knowledge, whatever. So no matter what, at some point you have to know what the student is at. And even if that measure is very, very poor, that's what's in place. And that needs to continue running for the sake of continuity. So what could be done, of course, is to say, well, look, if the students have stopped at this phase and the rest of the year is gone, well, we're not going to test them on the material of the rest of the year. It will be a deficit, but hey, we'll figure out a way to catch them up later at the college level or the apprenticeship level. So that should be at least one fairness mechanism of really focusing on what's being done, what can be done during the school year. I also have to keep in mind that you guys are not finishing in June, but November. So you have more time between now and then to catch up a few things. And also, lastly, high school students, particularly of the last year, are much more capable of operating on their own with just some guidance rather than a young 10-year-old, right? So you can always say, look, we're not going to test you on these things, but these are the ones we are going to test you on. Just study, and here's what you should be doing. That's a very complicated, different question from what you do in the meantime throughout the years. Even in a good day, this is a complicated conversation, because when we are trying to move from what is, let's say, too much information to what is essential, that already has not been taken care of. So it flows from the standards down to the assessment. The assessments need to be changed to reflect what is actually essential. The assessments have to be changed to also reflect not just the knowledge side, but the competency side. So your skill, your character. And that is an entire other realm of complexity that we can start addressing. But there are shortcuts in the meantime. I don't know about how many schools do this in Brazil, but when I was a kid, we had not only grades, but we also had written assessments written by the teachers saying, Charles could do better at this or that. What's wrong with that? It should be normal. And we've had this retreat from anything that sounded subjective to only the things that somehow seem very objective, like, do you know what 2 + 2 equals? Sure, you pass. That's the easy part. But a lot of the things that are important to measure are not easy to measure. And so that's where it's perfectly okay to accept subjective assessments by teachers.
And if you think about it, if you do these subjective assessments over 12 years or so, you absorb all sorts of situations. You absorb the fact that perhaps Charles didn't like one teacher, or one teacher didn't like Charles, or Charles didn't like math, or the Charles classroom peers didn't like Charles, and on and on. So when you start aggregating all these data points over 12 years, it takes away all the little fluctuations that are due to, for example, I don't know, if someone's family is divorcing, all of a sudden your grades go down. Well, if you have this moving average that takes care of every data point, then you no longer have these sudden blips about a bad instance of something. So all this to say that it's perfectly okay to have subjective assessments tabulated across a number of years through a number of things: the teachers, the occurrences, the students, the activities, etc., the competencies, all of which give a much more complete view of that student. And that view is, well, partially scientific. It's basically people's opinions in a large way. And that matters for us in life. In the corporate world, we're constantly judged that way. We're not only judged by whether we give the report on time or the quality of the report, but also whether we communicate it properly to our colleagues. So if you go through 10 years in a corporation and every year you get your boss and your colleagues say you don't communicate well, you may want to do something about it. So all this to say, subjective assessments done right are just as important because they help us measure the things that are hard to measure and are needed. Tati, can I compliment? Deixa eu só, porque a gente tem que cuidar o tempo aqui. A gente tem mais 10 minutos só. Então eu vou fazer mais uma colocação aqui, uma pergunta, daí a Letícia responde de complemento que você quiser complementar em relação à pergunta anterior, e aí a gente deixa para o Charles fazer o encerramento. Eu queria introduzir um outro tema aqui, nessa última pergunta, que é o retorno às aulas. Aqui no Brasil, Charles, a gente teve um mês e meio de aulas, e aí as aulas foram interrompidas. A gente ainda tem até o final do ano, né? O ano letivo, na verdade, estava no início, quando as escolas fecharam. Então, tem uma grande preocupação de como vai ser o retorno às aulas e como que a gente tem que priorizar competências e conhecimentos. E eu queria que você comentasse, a Letícia também comentasse, como que a Base Nacional Comum Curricular, como que as competências que estão previstas na Base Comum, né, Nacional Comum Curricular, podem ajudar os professores e as escolas a fazer as escolhas e apoiar e acolher os estudantes. A gente sabe, por exemplo, que vão ter uma série de medidas sanitárias, né, de higiene, que eles não vão poder se abraçar, que os professores não vão poder tocar, que no Brasil a gente é muito caloroso. Então, como que a base pode ajudar e o desenvolvimento de competências pode também ajudar nesse acolhimento que vai ser necessário nesse retorno. Aí, Letícia, se você quiser começar, e aí depois a gente passa para o Charles fazer o grande finale. Tá bom, vou falar rapidinho, acho que talvez falando do meu lugar na Camino School. Então, como eu estou, e aí reservado claramente as nossas particularidades, complementando um pouco do que o Charles trouxe dessa ideia de avaliação, tem uma ideia muito boa que a gente pode incorporar e que às vezes você não precisa de grandes decretos e que podem complementar. Eu vi a Tainara, eu estava lendo aqui o chat, a Lilian comentaram a importância da gente trazer uma visão maior da aprendizagem. Então, por exemplo, trazer um portfólio ou um professor começar a colecionar essas aprendizagens, saber que o valor e a qualidade que um professor, o olhar de um professor tem para um estudante faz muita diferença. Então, né, você poder ter portfólios de aprendizagem que olham para projetos e que olham para além só daquela avaliação que a gente já tem, já sabe, como o Charles falou, não tem problema nenhum, mas ela não é uma foto que descreve
toda a potência de cada um desses indivíduos, que são maravilhosos, que são os nossos estudantes, os nossos professores. Então, trazer essa noção é uma coisa que às vezes você começa ali na sua sala de aula e que eventualmente pode ser uma política de toda a sua escola ou de toda a sua rede. Então, acho que esse é um convite bom para a gente começar a tentar alguma coisa diferente. Então, olhar para esse processo de construção de portfólios ao longo do tempo. Eu acho que tem muita incerteza ainda, e respondendo a outra pergunta sobre a volta, e eu acho que tem uma incerteza física, né, estrutural, a gente vai ter um pedaço da sala, um outro pedaço. Eu acho que tem uma próxima versão do que a gente está vivendo agora, que é um ensino à distância para um ensino híbrido, né, bem híbrido, e acho que aí é bem legal a gente poder ver o que já tem aí. A gente fala muito de aula invertida, de novo, falei, a Lilian Bassi, que está aqui, é uma das pessoas que mais entendem disso, mas a gente vai ter uma próxima fase desse meio do caminho, de descobrir como vai ser, e acho que a Carol Campos, alguém comentou assim, a gente fala de muita recomendação sanitária, mas de pedagógica a gente não está vendo. E eu acho que a nossa base nacional, eu acho que aquele documento que foi produzido pelo Movimento pela Base, junto com o Center for Curriculum Redesign, pode dar boas pistas de como a gente pode trazer o trabalho dessas competências que são tão importantes, resiliência, coragem, comunicação, esse pensamento crítico, as competências mindfulness que a gente traz lá, de verdade, como que isso é visível na escola. Então, lá, eu acho que tem um trabalho que o Charles já começou, que ele faz, a gente acompanha, está fazendo na Austrália, e que a gente já tem feito com as nossas competências gerais. Eu acho que isso é uma coisa muito rica, a gente não, né, para qualquer escola pública, particular, tem ali um documento que já foi pensado, e como primeiro passo pode dar muito apoio para escolas, para gestores que estão querendo pensar nessa volta sob o ponto de vista pedagógico, incorporando todas essas novas considerações. Obrigada, Letícia. Charles, a palavra é sua. Well, first of all, it's wonderful to have not just Walter to translate my words, but Leticia to translate my thoughts. She and I have worked together for enough years that she knows how to go from my rather abstract way of phrasing things into something that's much more understandable. So thank you for doing that, Leticia. Look, in the end, we are facing very, very hard choices that we have resisted making for decades in education. And so this is pushing us to pay real serious attention to what actually matters in an education. So on the knowledge side, what are truly the things that matter versus all the fat that has accumulated for centuries, actually, in some disciplines. And also reminding us that from the Greeks onward, or from Confucius onward, we've always known that what makes a successful individual is not just what they know, but how they use what they know, their skill, how they behave and engage in the world, their character, and how they reflect and adapt and learn how to learn, their meta-learning. We've always known that. It's just that in the past 50 or so years, education, in an effort to be more objective, has weakened itself down to paying very little attention to anything else than traditional tests. So this is forcing the system to change. The problem is we are facing a situation where we have to apply a tourniquet, to stop the bleeding first. And that is not the situation we're going to continue with, but it is just for a phase where we have to make hard choices and do extremely narrow things. Okay, I'm not going to do trigonometric functions, I'm going to do fractions, whatever, We're going to have to make these choices. The teachers are going to have to say, okay, I really need to listen to the students, otherwise they're not going to listen to me. So empathy, courage, all these things, they have to be taken care of. And then the medium term is where it becomes complicated. Hopefully in the medium term, we'll have enough medications and or vaccines, but that's when, if it's a bit like global warming, if we stop once we heard, let me put it this way. What we have seen now is a major
it's a major warning sign. In a sense, we're lucky. It could have been Ebola. I mean, you guys have gone through Zika, and even that was already shaky, right? So we're getting these warning signs, and we better take them for the lessons they give us. We really, really need to prepare ourselves differently in terms of avoiding the problem to begin with, and that's not very easy with humans. But also, once we have a problem, how to react fast with the right leadership, the right everything else. That is essentially where education has fallen in its mission in the past 50 or so years. We have abandoned all these things just to focus on knowledge because academia was telling us that's the only thing that matters. That's not the only thing that matters. So that's how we're going to have to rebuild the system in the medium term as quickly and as explicitly as possible. Because one problem we always have in education is we ask ourselves, how can we? Whereas an engineering mindset is, okay, I'm going to do this and see how it works. So I think we all have to absorb much more of an engineering mindset saying, I'm going to try, I'm going to see how it works and try to move things forward, even if it's my own local heroism to do that, because no one's going to come to my rescue fast enough. And then over time, we'll build more of that. Muito obrigada, Charles, muito obrigada, Letícia. Foi um prazer enorme conversar com vocês e ouvir essas recomendações e essas reflexões que vocês nos trazem. É um pouco assustador também, um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo acho que o fato de a gente estar aqui, de ter cerca de 500 pessoas nos acompanhando por aqui, outras pessoas acompanhando pelo Facebook e muitas perguntas que a gente ainda não conseguiu responder, significa que estamos preocupados e tem muita gente pensando e tentando endereçar esses desafios e a gente espera que a gente consiga, como o Charles sugeriu, tirar algumas lições, enfim, para que a gente não precise só aprender nesses momentos. Você queria falar? Pode falar. Yeah, look, because I'm an engineer at heart, I'm often accused of not being making people feel good and happy at the end of my sessions. I just don't think that this is my role. There are plenty of people who are very optimistic out there. My role is to just say, look, this is the plain reality. I'm not here to make you feel good or bad or indifferent. I'm just here to say, this is the reality. How can we address it? And all of you working together can take care of each other's emotions and fears and so on. But someone has to be there and say, okay, once you go beyond those fears, this is what needs to be done. And so I'm hoping to shortcut the system by going that. And of course, we all have our own fears, me included. We just have to go beyond that as quickly as we can and not hide the truth from our faces. A Letícia quer falar? Não, como o Charles falou, é legal que a gente trabalha junto faz tempo, porque eu acho que dá para a gente terminar numa nota alta. Eu concordo com o Charles que a gente aqui já está começando. Tem uma coisa que a gente estuda em biologia são as florestas resilientes, né? As florestas resilientes, elas têm uma variedade incrível de práticas, de ideias, de flores diferentes, de maneiras diferentes de funcionar, gente que pega sol no alto, sol embaixo. A gente precisa olhar para a educação, nesse momento que a gente está em transformação, como um momento de construir essa resiliência e trazer essa diversidade de práticas, né? Se arriscar um pouquinho, se a gente aqui, os 500 que estão aqui e quem mais virar e falar assim, tá bom, então deixa eu finalmente tentar aqui o tal do ensino híbrido, deixa eu tentar a aprendizagem ativa, deixa eu tentar uma maneira diferente que eu nem sei como vai ser, de realmente encarar essa necessidade de transformação e colocar o estudante no centro. A chance que a gente tem de sair dessa pandemia e das próximas e do nosso próximo século XXI, que é para isso que estou eu e Charles falando dessas competências do século XXI há tanto tempo, numa maneira onde a gente está como uma sociedade coesa, onde equidade está falando, ela é muito maior.
Então, de novo, a gente, coragem não é não ter medo. Coragem é você ter medo e ainda assim você tentar fazer uma coisa diferente. Eu acho que esse é o convite que foi feito para a educação. Acho que o Charles traz isso muito bem e acho que é um convite para todo mundo que está aqui. Vamos lá, gente, que a gente consegue. Vamos conseguir, vamos trabalhar para conseguir, né? Bom, gente, eu tenho que encerrar mesmo. Eu queria só dar mais uns recadinhos. Quem sabe a gente não marca de novo, a gente vai continuar marcando conversas, né? A gente já conversou com a Letícia, agora a gente está conversando com o Charles, a gente vai continuar, essa conversa continua. Eu vou dar só uns recados, enfim, lembrar de novo que essa é uma conversa que foi organizada pelo Porvir, pela Chloe, pelo Movimento pela Base. O Movimento pela Base tem no seu portal, tem uma série de conteúdos que ajudam a gente conseguir, a gente começar a trabalhar para essas provocações que o Charles e a Letícia trouxeram. Então, vocês podem dar uma olhada no chat, que a Naima do movimento está colocando alguns links, né? Então, tem alguns cursos sobre as competências gerais, tem uma ferramenta que faz combinações entre conhecimentos e competências, que ajuda os professores, os líderes educacionais, os gestores, os curriculistas a planejarem suas aulas, seus currículos, e acho que é uma boa referência para quem sair daqui super estimulado para agir. Né? Além disso, bom, o Porvir, no nosso portal, a gente tem uma página especial sobre a cobertura em tempos de coronavírus. A gente está acompanhando todos esses medos, né, e essas angústias, e estamos tentando produzir conteúdos para ajudar também, tanto quem está com o desafio de promover o ensino remoto, atividades remotas, como quem já está pensando lá na frente como é que vai ser a volta, como é que vai ser o currículo, as famílias, que também, a gente nem falou nelas hoje, mas enfim, também tem uma angústia aí das famílias, e a gente tem bastante conteúdo lá, e a Chloe está oferecendo um curso gratuito sobre a aprendizagem ativa. Acho que a Letícia pode fazer a propaganda, né? Melhor do que eu. Não, eu posso falar, gente, nessa intenção de se aventurar, eu me aventurei a fazer um curso ao vivo, então ele foi gravado. Então eu convido vocês, ele é gratuito, fala um pouquinho de ciência da aprendizagem ativa. Tem sugestões para quem quiser ver sobre ideias de dar aulas mais ativas e trabalhar competências e trabalhar reflexão e meta-análise. Então a gente fez um experimento, acho que ficou muito legal, convido quem quiser assistir. Vocês vão me ver lá fazendo essas caretas e pelo menos a gente mostra que a gente está junto também, né, Tati? Isso. A Vivi, que está nos acompanhando aqui, vai colocar o link daqui a pouquinho aqui no chat, tá, gente? Então, o pessoal está perguntando, ela já vai colocar. E, enfim, agora é para a gente se despedir mesmo, agradecer o Charles, a paciência, a disponibilidade, agradecer o Walter, que foi sensacional a tradução dele. Até a Letícia desistiu de falar em inglês. E dizer que a conversa continua, a gente vai ter outros webinários e, enfim, a gente tem outros canais aí para continuar conversando. Muito obrigada a todos. Charles, ainda quer falar alguma coisinha? Thank you all. Thank you. Charles, you're a rock star. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.